Mesmo depois da Ai ter morrido, muitas teorias começaram a surgir na internet sobre a volta da Ai reencarnando, justamente porque o anime de Oshinoko, né, ele trata muito dessa parada de reencarnação e tal. Tem um tema tratado com carinho ali. Olha, a primeira aparição que a gente vê da Garota Corvo foi o que trouxe as maiores dúvidas pra gente e o que também fez a gente pensar que a Ai poderia reencarnar. E agora, drasticamente no capítulo 118, todas as teorias foram por água abaixo. A Garota Corvo simplesmente selou, calou a boca de todo mundo dizendo que a Ai não vai reencarnar. Mas será que isso é verdade? Será que dá pra gente confiar nela? Vem comigo pra gente poder conferir tudo. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, uma teoria popular dos fãs que estava começando a ganhar força online era que a Ai Hoshino reencarnaria no anime, assim como os seus filhos, Aqua, né, que era o Gorou, e a Ruby, que era a Sarina. Mas olha só, cara, a partir do capítulo 118, todas essas teorias foram completamente quebradas. A Ai Hoshino não foi reencarnada até então e provavelmente nem vai ser. Segundo a Garota Misteriosa, mais conhecida como a Garota Corvo também, isso nunca iria acontecer. A morte da Ai ocorreu lá no primeiro episódio do anime, ou então, né, se for falar do mangá, capítulo 9 do mangá, traumatizando todos os fãs do mundo todo. Só que é um trauma que não foi um trauma ruim. Pelo contrário, foi um ponto crucial pro sucesso dessa história, tá ligado? E embora a reencarnação seja um tema bastante importante do enredo de Oshinoko e tal, como Aqua e a Ruby retornando da morte como filhos recém-nascidos da Ai, atualmente a gente não tinha nenhuma indicação de que a Ai sofreria esse mesmo destino. Então a galera começou a especular, no entanto isso aí não significa que a Ai não poderia retornar mais tarde no mangá ou na adaptação do anime. Mas com isso, muitos fãs começaram a prever essa reencarnação que seria eventualmente revelada lá no epílogo da série. Epílogo é depois do fim da série, isso porque a morte da Ai foi incluída na parte do prólogo dessa história também, antes do início de fato da história. Por isso faria muito sentido que a sua reencarnação fosse uma reviravolta principal do arco final da história. Embora mesmo assim a gente também não tenha uma data final do mangá que está em andamento, tá? Não foi compartilhado nada disso, então a estimativa atual é que Oshinoko termine depois do capítulo 180, mais ou menos. Só que, cara, no estado atual, a gente tem até o capítulo 118, 119 ali, depende de quando você tá vendo. Curiosamente, essa teoria estimulou um fascinante debate online entre os fãs da franquia de Oshinoko. Alguns argumentando que o seu retorno era apenas uma questão de tempo, enquanto outros afirmavam que isso aí prejudicaria muito o desenvolvimento dos personagens que ocorreu lá do capítulo 9. Uma revelação, inclusive, que assim, pô, no final, uma reunião dos três realmente cimentaria esse final feliz, traria pra gente um final onde eu acho que todo mundo precisa, né? Acrescentando como, na minha humilde opinião, se os gêmeos reencarnassem depois de mortes trágicas, então, cara, seria perfeitamente razoável supor que a Ai poderia fazer isso, especialmente porque ela teve uma vida relativamente trágica na qual ela conheceu o amor até poucos minutos antes dela morrer. Então, assim, eu não quero ver a história arruinada, só que saber que a Ai teve uma segunda chance com uma felicidade que ela merecia, seria realmente um final que eu acho que todo mundo precisa, né? Mas um final, lá pro final. Por outro lado, ainda tem um argumento de que o retorno da Ai não apenas prejudicaria todo esse enredo da história, mas também estaria numa justa posição de alguns dos nuances que ocorreriam ao longo dessa série até o momento. No geral, embora seja uma surpresa ver a Ai Hoshino reencarnar em Oshinoko, a recepção dela de volta dependeria muito do quando ela reencarnaria na história. Dito isso, se ela voltasse, seria provavelmente como um dos filhos do Aqua ou da Ruby, completando esse ciclo todo e reunindo a família finalmente. Mas isso tudo era completamente tirado de jogo lá no capítulo 118, porque no momento exato em que a Garota Corvo se encontrou com o Aqua, aí nós tivemos uma grande virada de chave. Depois de ouvir a garota falar, o Aqua ficou muito chateado. Ele disse que na verdade não queria nem ouvir nada dela. Acontece que a Garota Corvo afirmou que não fez nada além de falar uma parte da verdade pra ele, fazendo basicamente 3 perguntas. O Aqua tá procurando por quem? A sua irmã, a sua ex-namorada ou a sua própria mãe? Os comentários que ela fez pro Aqua parecem implicar que o Aqua estava procurando a reencarnação da Ai, e ele imaginava que ela sofreu o mesmo destino que ele. E ela completou ainda falando que tem certeza que a Ai está assistindo ele de algum lugar nesse mundo. Só que completando, ela diz que ela pode estar olhando dele lá do céu, como se fosse uma estrela. Mas aí foi quando o Aqua falou que era exatamente como a garotinha já tinha falado pra ele antes. E ele não poderia mais encontrar a Ai em lugar nenhum.
Sim, isso também só reforçou pra gente outro grande mistério, que é o fato de que o Aqua já conhecia essa garotinha antes, porque ele falou que ela já tinha dito isso pra ele antes e ele não estava assustado com quem ela era e pelas coisas que ela estava falando. Tanto que, cara, ele não se intimidou falando com essa garota, pelo menos não apareceu pra gente, né, querendo saber quem ela era e tal, igual aconteceu com a Ruby. A Ruby ficou meio intimidada porque essa garota chegou pra ela e falou que sabia exatamente o que ela queria. Então, essa garota corvo aí completou dizendo que eles só estavam assim porque achavam que a Ai tinha nascido de novo, igual aconteceu com eles, e que ela estava vivendo uma vida feliz em algum lugar. Mas todo mundo tá errado. A história da Ai terminou exatamente no momento em que ela foi morta. Isso absolutamente é um fato. E a sua alma desmoronou. Ela simplesmente retornou para as estrelas, para o mar, para um lugar onde ela nunca mais seja reformada de novo. E isso tudo porque, segundo essa garota misteriosa, a morte é a morte. E a Ai não pensa sobre nada, e nada mais está ligado à mente dela. É por isso que ela nunca sorriria novamente, da mesma forma que ela sorriu. Olha só, nessa hora o Aqua ficou muito revoltado, pensando que a garotinha tinha contado isso pra Ruby, mas ela não contou não. Só que ela disse que mesmo se contasse isso pra Ruby, cara, a Ruby tá fazendo a parte dela. Ela tá fazendo de uma forma incrível. E quem deveria começar a pensar melhor sobre o significado da alma tá nesse corpo, nesse mundo agora revivido, era o Aqua. E aí é que mora o perigo, cara. Aí é que existem várias interpretações para esse fim do diálogo deles. Vamos lá, a garota corvo disse que o Aqua para ele repensado o significado da sua reencarnação, mencionando que a Ruby estava indo muito bem nisso aí. Então seria a resposta do porquê que eles foram reencarnados. A garota do corvo disse que a Ai se reuniu com as estrelas e nunca mais renasceria. A razão pela qual a Ai nunca renasceria era porque ela morreu sem arrependimentos. Pensa só, cara, é simples. Ela realizou o sonho dela de amar alguém de verdade no final da vida. Agora, se a gente for pensar nos arrependimentos da Sarina e do Gorou, cara, quando a Sarina morreu, ela não conseguiu se tornar uma idol, ela não conseguiu ter uma vida plena como ela desejava. Ela basicamente viveu no hospital, foi abandonada pelos pais. Então, mano, não tinha como, ela se arrependeu de muito do que ela passou. Enquanto o Gorou, nas palavras do próprio Aqua, ele era incapaz de deixar de lado a culpa dele, por exemplo, da mãe dele, que perdeu a vida dando a luz a ele. Então ele se tornou uma pessoa, o Gorou, né, que vivia não para si mesmo, mas vivia para os outros. É por isso que os gêmeos receberam essa nova chance de vida para poder se livrar dos seus arrependimentos. Agora a Ruby estava cumprindo o desejo da Sarina e o Aqua estava preso na sua culpa, ainda vivendo a vida pela morte da Ai e não a vida que ele tinha que viver por ele. Nesse sentido, a Ruby é capaz de cumprir a razão pela qual ela reencarnou, enquanto o Aqua não consegue. Portanto, a Ruby está fazendo esse trabalho incrível que essa garota falou. E o Aqua deve estar pensando um pouco mais sobre o significado da alma dele naquele corpo. Mas aí a gente entra em um outro ponto que também gerou muitas perguntas, tá? Quem é essa garota corvo e qual é a intenção dela ali na história? Bom, minha interpretação é que essa garota corvo aí é o Yatagarasu, né? É um corvo de 3 pernas, ou então 8 palmos. Uma divindade japonesa, um painel com um único corvo, inclusive, que aparece, que inclusive tem até uma fala que os deuses devem ser gentis. Na verdade, isso é até a forma do Yatagarasu original, é um corvo. E a garota tem penas de corvo na lapela, é cercada por 8 corvos e também tem o penteado dela, né? Que parecem asas de corvo. Parece até que ela pode se transformar em corvo. E o Yatagarasu é um guia fornecido pelos deuses para aqueles considerados dignos. Você vê um corvo em alguns certos capítulos atrás, pouco antes da Ruby passar pelo pai dela no túmulo, por exemplo, né, lá quando ela foi visitar a mãe dela, imaginando que esse corvo seja a forma verdadeira da garota. Então essa história se baseia no mito original do Yatagarasu, onde o corvo guiou o primeiro imperador para o Japão, a toda a vitória que ele teve lá, a paz e também depois da morte do irmão dele. O irmão do primeiro imperador morreu porque ele se comportou de uma forma contrária ao Amaterasu. Daí a invocação do nome da Ruby no capítulo 2. E assim, se a gente for parar para analisar, o verdadeiro mistério dessa parada é o que a Ai fez no passado, não o que o pai das crianças fez. A crença tradicional japonesa sustenta que um bebê, por exemplo, não tem alma antes de que ele nasça. O meu palpite é que Deus dos santuários aí acabou colocando a alma do Gorou e da Serena nos bebês pouco antes deles nascerem porque eles eram dignos de uma vida melhor. Lembrando, o Gorou afirma que viveu a sua vida para os outros. Mais uma vez, ele não viveu a vida para ele.
O último painel lá, o último bloquinho do capítulo 75, inclusive, mostra 8 corvos ao redor da garota. E também tem corvos ali que são mostrados quando o pai das crianças aparece, o Hikaru. Tanto os corvos quanto o número 8 são elementos muito presentes na mitologia japonesa. Isso pode estar indicando que tem uma certa conexão ali. E os deuses também foram mencionados já. Fora que a garota também sabe de tudo. Essa garotinha corvo aí, ela sabe de todo mundo que estava atrás da Ai lá no hospital, que não era só uma pessoa. E ela falou isso pra Ruby. Quando aconteceu a morte do Gorou, ela sabia onde o corpo do Gorou estava. E ela simplesmente levou a Ruby até lá, naquele estado de corvo, provavelmente. Então tudo indica que ela realmente seja um deus, né? Os japoneses gostam de fazer isso, colocar deuses nas suas histórias. E pensando nisso tudo, ainda é possível dizer que o Aqua, cara, é uma representação do Tsukuyomi e a Ruby do Amaterasu. Especificamente o deus da lua e o deus do sol. Ruby sendo intencionalmente configurada como a mais ensolarada, né, a mais brilhante dos dois, e o Aqua como aquele mais sombrio, o mais misterioso, o que se alinha, pô, bem o suficiente. Isso também deixaria o deus Susanoo, né, o deus da tempestade, meio que de fora. Só que ainda relacionando isso, combina também com o que esse novo personagem, essa nova criança misteriosa apareceu, tá fazendo. Ela tá trazendo uma espécie de tempestade para a vida dos dois protagonistas. E isso é ainda mais intensificado pelas estrelas nos olhos. Acontece que o fato do Aqua ter uma estrela no olho direito e da Ruby ter uma estrela no olho esquerdo pode estar totalmente associado ao Tsukuyomi nascer do olho direito e o Amaterasu nascer do olho esquerdo de Izanagi, que também é uma divindade antiga japonesa. Então, cara, de uma coisa a gente pode confirmar. Essa garota corvo é uma deusa. Isso aí já tá confirmado, né? Como tá implícito pra gente. Mas isso não quer dizer que ela não possa estar mentindo. Existem deuses que mentem. Ela pode estar dizendo lá 100% da verdade. Mas, cara, eu acho que a gente não pode confiar simplesmente no que ela tá falando. Qual poderia ser o motivo de falar isso? Se a garota corvo é apenas uma porta-voz do mangaka pra chegar e falar pra galera que tá aí especulando se a Ai vai voltar ou não, chegar e falar isso, beleza, se ela for só a porta-voz dele, tranquilo. Só que, cara, ela parece ter um cavalinho no meio dessa corrida que tá rolando na história. Ela pode estar mentindo pra isso tudo. Aliás, será que ela pode ser a reencarnação da Ai? Também tem essa teoria que a galera começou a criar depois disso aí. Bom, não digo que não possa. Principalmente pelo fato dela saber de tudo que estava acontecendo, né, de toda aquela época passada e tal, e ter uma certa idade que acabaria meio que condizendo aí com a idade em que a Ai morreu. Ela é um pouco mais nova do que os filhos, né, do que o Aqua e do que a Ruby, então pode até condizer. Até porque ela tem um painel que ela dá um sorriso específico que é exatamente igual ao sorriso que a Ai dá quando tem aqueles flashbacks dela que ela tá falando com o diretor, quando ela fala da verdadeira face dela. Então, mano, pode ser totalmente plausível que ela seja uma reencarnação da Ai. Mas não explica essa transformação de corvo também que a gente começou a falar, né? Bom, eu acredito que seja um deus. Nesse caso aí, ela pode estar tentando fazer com que o Aqua se concentre mais no que está acontecendo. Se ele quiser ou não se vingar do seu pai. Ela pode estar meio que fazendo ele enxergar, dizendo que a Ai se foi. Então o Aqua não esperaria encontrar uma criança literal que tenha todas as memórias da vida passada da Ai, como a Aqua e o Ruby têm da vida passada deles. Porque a Ai foi tradicionalmente reencarnada. Um tradicionalmente que não leva a mente dela. Ou seja, a alma dela mudou de lugar, as memórias não foram juntos. Ela só acordou num lugar diferente. Outra razão pode ser que ela apenas gosta de ver o Aqua e a Ruby sofrendo por isso. E quando ela se livra da crença do Aqua de que a Ai tá por aí ainda, ela começa a machucar ele de uma forma que machucou a Ruby quando revelou que o Gorou morreu há algum tempo. Pois é, porque a Ruby queria reencontrar o Gorou. Isso aí é algo absurdo. Pessoalmente eu tô um pouco inclinado ali, não necessariamente eu tô em pé acreditando que a Ai não reencarnou. Pelo menos não da mesma forma que o Gorou e a Sarina, tá? Porque assim, a razão e as estrelas brancas indicam muita coisa. A Ai tinha os dois olhos, cara, que eram praticamente permanentes em estrela, enquanto os outros, como o Aqua e a Ruby, têm um olho só. E tem algumas outras pessoas que aparecem. A Akane, por exemplo, é a única que ela consegue exibir as estrelas duplas, e isso, né, emulando exatamente como a Ai era. Lógico, tirando a Aqua e Ruby que aparecem na história. Isso me levou a acreditar que a Ai era verdadeiramente única, uma idol nata, alguém que só aparece uma vez em um milênio, por assim dizer. E por causa disso, a Ai pode ter tido uma chance de reencarnar, só que a sua nova vida seria totalmente nova. Literalmente, até pra ela seria nova. Saca o que eu tô querendo dizer? Essa reencarnação não era mais a Ai, e nunca mais poderia ser a Ai. Pode ser que isso, ela tenha renascido como uma garota, e que essa garota corvo disse a história da Ai, que
terminou ali mesmo quando ela morreu, porque a alma dela desmoronou, porque não era mais a alma da Ai. Isso porque, como a pessoa é uma entidade, a Ai meio que se tornou uma entidade que só existe na mente das pessoas atualmente. Ela não existe de fato, mas ela reencarnou. Bom, galera, na minha humilde opinião, eu não acho que a Ai teria que voltar agora pra história, pelo bem do roteiro, tá? Se fosse pra voltar, pra mim seria como eu tinha comentado há um tempo atrás. Seria filho, né, sendo filho do Aqua ou então da Ruby, que seja lá no final da história, pra gente ver uma família se reunindo e tal. Talvez fosse bom a gente ver assim. Mas e você? Acha que ela deveria voltar ou não? Você acha que sim? Qual seria o melhor momento pra ela voltar, na sua opinião? Seria um baita plot twist se ela voltasse ou se essa garotinha fosse ela? Imagina só, seria um plot twist incrível ou não? Ou seria apenas, sei lá, a gente ainda tem que descobrir muito sobre o passado da Ai por aí. Estragaria completamente o roteiro isso ou não? Bom, conta tudo aí nos comentários, chega de pergunta, né? Sei que já tem muito pra você, me responde tudo o que você acha que pode acontecer a partir de agora. Obrigado demais, família, não esquece, se inscreve aí no canal também e ativa esse sininho, rapaz. A gente tá junto sempre aqui e é muito bom saber que você tá aqui comigo, sempre conversando sobre esse mundo otaku, que, cara, é impressionante, é muito cheio, não falta nada, anime tem de sobra aí, sempre tem novidade boa pra gente conversar. Aquele forte abraço, beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!